Que clássico foi esse no Maracanã, disputado neste domingo, tarde e noite, em que o Flamengo aplicou um 6-1 sobre o Vasco? É a maior goleada do Flamengo sobre este rival na história do jogo e desde 1943 o Flamengo não fazia esses 6 gols sobre o Vasco. Um jogo que não será esquecido por nenhuma das duas torcidas, seja para o bem, seja para o mal. O Vasco entrou com uma postura defensiva, encontrou um gol numa bobeada ali do Alan, mas o belo gol do Verratti, mas logo depois, 2 minutos depois, o time já estava fazendo cera, 5 jogadores na marcação, demonstrando que não havia uma busca pela vitória, mas sim segurar o resultado, aquele famoso jogo de procurar uma bola que o Vasco encontrou logo com 8 minutos de jogo. E coube ao Flamengo, então, descobrir caminhos, buscar brechas nessa forte marcação. 20 minutos depois, conseguiu um empate num belíssimo gol do Cebolinha e depois o gol de peito do Pedro e o gol do Davi Luiz. Vale ressaltar que o Flamengo fez 3-1 quando eles estavam ainda 11 contra 11. Então não vale essa história de que teve um a mais. E se teve um a mais, foi porque o jogador do Vasco fez uma falta muito violenta e acabou merecendo o cartão vermelho. Nesse primeiro tempo eu destaco 2 lances. O primeiro deles, a defesa com o peito do Léo Jardim, não precisava aquilo. Jogou para a galera, fez bonito a defesa com o peito. E o segundo lance, o gol de peito do Pedro. Ou seja, houve uma punição aí, vamos chamar assim, ao Léo Jardim, que no jogo não teve culpa alguma na goleada. É um excelente goleiro. Segundo tempo, o Flamengo deu uma reduzida no ritmo, o Tite pediu para o time ir para cima, a torcida queria. Nessas horas, eu lembro sempre que o jogador não conhece a história do clube, porque se conhecesse, teria ido mais ainda para cima, buscado um placar mais dilatado, mas o Flamengo nem precisou acelerar o ritmo, quase como num treino, chegou aos 6-1. E eu destaco nesse segundo tempo a entrada do Gabigol, idolatrado, vaiado, xingado, aplaudido, fez o gol, exatamente o que definiu o placar como o mais elástico da história. Ou seja, o gol do Gabigol é o gol que fez com que o Flamengo aplicasse a maior goleada da história sobre o Vasco. Resultado muito importante para o Tite, inclusive, que vem sendo criticado pelo torcedor do Flamengo pelas campanhas, pelas atuações recentes aí em Brasileirão e também Libertadores e Copa do Brasil, mas o Flamengo mostrou que tem time para buscar os 3 títulos na temporada, sem dúvida alguma. E ao Vasco, cabe agora uma semana de reflexão, de tomada de posições, saber o que ele quer, afinal, com esta SAF, da qual eu sempre fui contra, nunca fui favorável ao Vasco se transformar em SAF, como também não sou, evidentemente, que o Flamengo se transforme em SAF, mas aí uma outra história, mais demorada, mas o Vasco vai ter que tirar um coelho ou muito mais coelhos da cartola para evitar um ano tenebroso que ficou demonstrado no placar de hoje no Maracanã, que a tarefa do Vasco não será fácil neste Brasileirão. Forte abraço para todos vocês, acionem a notificação, se inscrevam no canal, é sempre muito bom falar com vocês.